Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 15. Evangelho segundo João, capítulo 15. Agora nós faremos uma leitura alternada. Eu darei início lendo os versos ímpares e os irmãos lerão então os versos pares. O presbítero Jairo conduzirá então a igreja na leitura quando for o momento. João capítulo 15, os versos de 1 a 27, leitura alternada. Diz assim então a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado do meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me enviou, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se
Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim quanto a meu Pai. E isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém. Cantemos ao Senhor um cântico, já nos preparando para a confissão de pecados. Vamos nos levantar e cantarmos o Salmo 11. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu, assim fujas também, pois eis que os ímpios vão, tem já pronto o arco à mão, para as ocultas dispara nos justos de coração. Quando há destruição, fundamentos já não são. Que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu, seus olhos sondam com atenção, os filhos dos homens vê, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos
orar silenciosamente por alguns instantes, confessando ao Senhor as nossas faltas. Depois de alguns momentos de oração, o presbítero Jairo vai quebrar o silêncio e agradecer ao Senhor o perdão concedido. Oremos. Ó Deus, louvado seja seu nome, Deus Altíssimo. Ó Deus, seja exaltado em nosso meio, o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Louvado o seu nome, Senhor. Ó Deus, pois por tua vontade, teu decreto, foi da sua vontade nos enviar um mediador, o único e suficiente mediador, o Deus Filho, o qual encarnou-se da Virgem Maria. Em tudo se identificou conosco, porém sem pecado. Ó Deus, este é o Cordeiro Imaculado, aquele que tira o pecado do mundo. Ó Deus, o Senhor o enviou para aqueles que o Senhor escolheu desde a eternidade. Bendito seja o seu nome. Por isso, agradecemos, Senhor, ao teu decreto, a tua sabedoria, a tua bondade e misericórdia, a fim de alcançar-nos, ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas, prontas para serem tragadas pelo vil tentador. Ó Deus, mas louvado seja o seu nome, que não nos deixou assim. Enviou o Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, aquele que chama as suas ovelhas, e as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Ó Deus, louvado seja o seu nome, agradecemos a tua bendita graça, que por meio do seu Espírito, abre os nossos ouvidos para ouvir essa doce voz que fala da palavra do Pai. Ó Deus, e nos encontra. Ó Deus, pelo seu sacrifício, fomos lavados, fomos justificados. Ó Deus, e pelo Santo Espírito enviado, somos regenerados. Ó Deus, somos santificados pela tua palavra e ação do seu Santo Espírito. E a tua palavra nos diz que somos glorificados. Ó Deus, tudo isso fez por nós o mediador, o Senhor Jesus Cristo, totalmente Deus, totalmente homem. Bendito seja o Deus Filho. Ó Deus, que está à tua destra e intercede por nós. Por isso oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, certos de que o Senhor nos ouve, porque o nosso representante é o Senhor Jesus Cristo. E é no nome do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, o ungido do Pai, ó Deus, que nós oramos. Amém. Amém. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 25. Esse texto é a declaração do perdão. A palavra nos assegura que aqueles que oram com fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, alcançam então o perdão das suas faltas. Salmo 25, os versos 10 e 11, diz assim então a palavra do Senhor. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. O Senhor, então, é compassivo e misericordioso, e aqueles que suplicam, estes alcançam o favor do Senhor. Nós vamos, nesse instante, cantar mais um cântico, já nos preparando para a pregação da palavra. Vamos nos levantar, irmãos, e vamos cantar o hino 155 do nosso hinário, Castelo Forte.
castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende o céu. Pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Bens, prazer, se tudo se acabar e a morte
Os irmãos podem se assentar. Convido os irmãos para abrirem mais uma vez as suas Bíblias. Agora, livro do Êxodo, capítulo 20, os versos de 18 a 21. Livro do Êxodo, capítulo 20, os versículos de 18 a 21. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Tendo todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Vamos orar mais uma vez? Senhor, dá-nos Tua graça para ouvirmos a Tua doce voz pela Tua palavra que será pregada. O Teu Espírito fale da Tua parte a nós, como vimos em João 15, Ele é o Espírito da verdade. Que Ele possa aclarar a Tua palavra aos nossos corações, para crescermos em fé e temor diante do Senhor. Edifica então o Teu povo, conforta, consola, anima, segundo, ó Deus, a Tua boa vontade e a necessidade da Tua igreja. Também dê-me Tua graça para que eu não falhe na transmissão da palavra. É bem verdade que minhas fraquezas e pecados podem trazer algum impedimento, por isso tem misericórdia. Então somente, ó Deus, fala de Tua parte a cada um de nós, edificando-nos e aumentando-nos, não apenas o conhecimento intelectual, mas sobretudo o conhecimento que gera fé, amor e temor ao Teu nome. Ouve então nossa súplica e seja conosco, pois em Jesus Cristo, Teu Filho, é que oramos. Amém. Amém. No livro Peregrino, de John Bunyan, ele conta a história da vida cristã de uma forma alegórica. E Bunyan disse, nos primeiros capítulos do livro, que o homem cristão, que é o que representa, o personagem que representa os que creem, né, aqueles que ouviram a palavra e de fato atinaram para o seu estado de pecado. Então, Bunyan disse que o cristão, então, inicia a sua jornada da cidade da destruição para a cidade celestial. Chega num determinado momento da jornada, Bunyan conta que o cristão carregava um fardo enorme nas costas, e o peso do fardo se dava por duas coisas, ou o que compreendia o fardo eram duas coisas: os pecados e o temor do julgamento divino. Então, nessa caminhada, o cristão então encontra um homem muito elegante, muito gentil, muito educado, muito simpático. E o homem lhe pergunta para onde ele vai, e então ele diz: eu estou indo para a cidade celestial. O homem na conversa pergunta se era pesado o seu fardo, ele diz que sim. Então o homem sugere a ele um caminho mais fácil para que ele se livre do seu fardo. Na história, Bunyan conta que o evangelista, o pregador, disse para o cristão que no caminho estreito, ao longo do caminho, o seu fardo cairia.
Mas agora esse homem extremamente elegante, esse homem extremamente simpático, de boas maneiras, então lhe propõe um outro caminho. Um caminho mais fácil, aparentemente. E cristão, então, como qualquer um outro crente, não quer acrescentar mais peso à sua jornada cristã. Ele então atendeu ao convite desse homem, ao conselho desse homem, e deixou o caminho estreito para seguir o caminho sugerido por esse gentil visitante na estrada da cidade da destruição até a cidade celestial. O nome desse homem gentil, elegante, que sugeria um caminho mais fácil, o nome dele era Legalismo. E ele morava numa cidade que ficava no alto de um monte chamada Moralidade. Ele então disse que, chegando no final, no cume do monte, quando chegasse à cidade Moralidade, então ele encontraria lá um homem mais sábio, que lhe daria então outras orientações para ele prosseguir nesse caminho, e então logo em breve ele se veria livre do seu fardo, que tanto lhe era pesado. O convite que foi feito a Bânia, ele também é feito a cada um de nós na nossa jornada cristã, que é exatamente o convite de nos vermos livres do peso do pecado, pelo simples guardar da lei de Deus. Esse foi o convite feito a Bânia, que também é feito a nós. Mas o que é interessante é que quando o cristão chegou na montanha a qual ele deveria subir, ele logo percebeu que parecia que a montanha se lançava para cair sobre ele. E quanto mais ele subia a montanha, mais alto ela se tornava. E no cume da montanha, então, havia um aspecto pavoroso, um aspecto não muito gentil e não muito agradável. Então, o cristão fica aterrado, para no meio da sua subida e já não sabe o que fazer. E no livro conta então que o evangelista vem, o repreende por ter deixado o caminho estreito e por ter atendido à voz do homem legalismo, e então o evangelista o reintroduz no caminho que deveria seguir. O detalhe interessante é que no monte que dá acesso à cidade da moralidade, quanto mais Bânia olhava e se achegava àquele monte, mais difícil se tornava a sua jornada e mais pesado lhe era o seu fardo. Por isso ele teve medo, porque quanto mais ele andava, mais pesado o seu fardo ficava e mais pavoroso o monte lhe era. E a razão não é outra, senão esta, que a lei, ela não tem o poder para remover o fardo do pecado. Pelo contrário, a lei tem o poder para aumentar o fardo do pecado. Por quê? Porque a lei não tem poder para salvar, mas somente para julgar. Então ele tinha um fardo de pecado, com medo do julgamento, e estava caminhando em direção ao próprio julgamento, e não em direção ao Salvador. A lei, então, não pode salvar ninguém, mas simplesmente julgar. O que isso tem a ver com o nosso texto e a nossa vida? Eu vou apresentar então o sentido do texto em 3 formas, ou em 3 pontos, que é o que o texto nos apresenta. Os versos de 18 a 21, eles são os versos que encerram o relato da lei. A partir do verso 22, então nós vamos entrar no livro pactual,
no livro onde Deus traz, logicamente, outras leis, mas agora o ambiente muda, a configuração muda. E nesses versos de 18 a 21, que é os versos que encerram a lei, então nós temos agora a descrição de um povo que ouviu Deus falar, somente esse povo e Adão e Eva ouviram Deus falar de forma tão gloriosa assim. Todo o restante dos patriarcas, apesar de que Abraão também recebeu o Senhor, mas as visitas foram muito diferentes. O povo ouviu Deus falar, mas o estado em que o povo ficou foi de completo assombro, de medo, é o que diz o verso 18. E então Deus prover aquilo que a lei não podia prover, que era exatamente um mediador, um salvador, alguém que retira o fardo do pecado e não acrescenta. E depois Moisés fala sobre o propósito da lei e a utilização dela na vida dos crentes. Eu quero tratar exatamente nessas três formas que o texto nos apresenta. Nós falaremos sobre o estado de terror que o povo ficou, o propósito da lei e a reivindicação ou o ato de Deus de fornecer, de conceder, de dar um mediador e como tudo isso se aplica à nossa vida. Em primeiro lugar, os versos de 18 a 19 relatam ou retratam o estado do povo. Os irmãos precisam recordar e tentar imaginar. Você está à beira do Monte Sião, do Monte Sinai. O monte está tremendo, mas não há terremoto. No cume do monte há uma nuvem negra, numa escuridão quase que palpável. Não tem chuva, mas há relâmpagos e há trovões fortíssimos. Da nuvem ouve-se o som de uma trombeta tocando sempre de uma forma altíssima. E aquele som apavorador, amedrontador. Se não o bastasse, há uma voz que ecoa, não do alto do monte, mas da nuvem. E a voz então diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Era de fato um ambiente extremamente apavorante. Eu não sei quantos aqui já viram, até pelo YouTube, quando um vulcão entra em erupção, o quão aterrorizante é assistir aquela cena. Mas imagine tudo isso multiplicado por várias vezes, só que sem ter nenhum tipo de questão natural. Não há placas tectônicas no deserto do Sinai, não há tremor ali, mas o monte chacoalhava. Havia fogo e fumaça que saía do monte, mas não havia nenhum incêndio. Uma nuvem grande e negra estava sobre o cume do monte, mas não havia chuvas. Relâmpagos e trovões, uma trombeta que soa, um Deus que fala. Esse era o ambiente que estava naquele momento. O autor aos Hebreus, chamando a atenção dos seus leitores no capítulo 12, mostrando-lhes o benefício que temos agora em Cristo de poder cultuar a Deus de uma forma simples e não apavorante. Hebreus, inclusive, vai dizer que o próprio Moisés ficou aterrorizado diante de toda aquela cena. Hebreus 12, verso 21. O espetáculo era um espetáculo horripilante, horrível, que trazia pavor a todo aquele que lá estava. Spurgeon, comentando sobre esse texto, ele disse que esse terrível ambiente se dava por causa da grandeza do próprio Deus.
Mas ao mesmo tempo, essa grandeza divina pretendia trazer pavor ao povo. Por quê? Porque a lei revelava a santidade de Deus, mas também aumentava o fardo do pecado, revelando o pecado aos homens. Então era algo difícil, extremamente perturbador. Não se ouvia som doce ou de harpa, não se ouvia nenhum som angelical, mas é como se a lei estivesse falando por si mesma, por conta própria. Então, de fato, era um ambiente extremamente horrível, pavoroso, aquele do Monte Sinai. A glória da santidade divina estava sendo dada à vista do povo. O povo podia ver, de fato, o quão santo e o quão glorioso era o seu Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Os irmãos precisam lembrar que Israel passou 430 anos no Egito e eles conviveram por séculos com um entendimento de deuses iguais ou abaixo deles. Os egípcios adoravam sapos. Eles precisavam, de fato, passar por um processo de limpeza do coração e de forma profunda. Por isso, Deus lhes preparou um ambiente tão horrível como aquele, para que pudessem entender que Ele não era mais um Deus, mas era o único Deus vivo e verdadeiro. Para que pudessem aprender acerca de sua santidade, de sua glória e de sua singularidade. O terror da presença divina revelava a insignificância, a imperfeição, a pecaminosidade dos homens. Eles estavam diante de um Deus que era eternamente perfeito, mas eles eram, durante toda a extensão da vida, completamente imperfeitos. Estas duas coisas precisavam ficar nítidas na mente de Israel. E isso lhes foi anunciado pelo ambiente pavoroso, pelo ambiente aterrorizante que foi aquele. No verso 19, o povo confessa que está com medo da morte, é o que o texto nos diz. O povo disse a Moisés: fala-nos tu, pois nós não queremos morrer. Isaías, no capítulo 6, quando teve uma visão da glória de Deus, o seu entendimento foi: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, e eu convivo no meio de homens que têm lábios impuros. Então, o que é que vai acontecer comigo? Eu morrerei, porque a santidade do Senhor destruirá aquilo que é profano e que não é santo. O povo, então, começou a receber e a agir conforme essa limpeza profunda que o Senhor estava operando no coração deles, fazendo-lhes perceber quem eles eram e quem era o Senhor, fazendo-lhes perceber a grandeza da sua majestade e da sua santidade, e dando a eles a compreensão de que eles não podiam se achegar a Deus sem justiça e perfeição. Então, essa é a razão de todo aquele ambiente pavoroso, de todo aquele ambiente aterrorizante. Essa era a razão. Por isso o povo disse: fala-nos tu, não fale Deus conosco. O povo estava extremamente apavorado, e esse era um propósito de todo esse ambiente, como eu disse, porque Deus está querendo mostrar ao povo que, dada a distância entre Ele e nós, é necessário, absolutamente necessário, a presença de um mediador. Como céus e terra podem ter comunhão se estão tão distantes um do outro? Somente por meio de um mediador. O pavor de todo aquele ambiente levou o povo a dizer: não podemos nos aproximar diante dele por nós mesmos, precisamos de um mediador. Então eles disseram: fala-nos tu, e te ouviremos. O propósito de Deus foi cumprido. Deus revelou ali o seu mediador profético na pessoa de Moisés, e depois Deuteronômio fala sobre esse mediador profético.
o mediador que nos representa diante de Deus e que fala as palavras de Deus a nós, para que não morramos. Aplicando essa verdade, a primeira coisa que eu e você temos que procurar lembrar é que nós não podemos perder uma admiração pela grandeza e pela santidade do Senhor. O culto a Deus tem se transformado num culto de homens, porque os homens não mais cultivam um temor e uma adoração para com aquele que eles dizem que vão adorar. O culto muitas vezes é concebido meramente como o encontro, o ajuntamento de algumas pessoas que dizem ter a mesma fé. E então tratam o culto como sendo um lugar onde eles encontrarão alguém semelhante a eles. A igreja moderna tem pecado severamente contra Deus, transformando-o em alguém igual a eles, aos homens, aos adoradores. Mas lembrem-se, todas as vezes que perdemos de vista uma admiração pela santidade divina, nós imediatamente iremos adquirir uma admiração pela profanação divina e o tornamos semelhante a nós. O culto na pessoa de Cristo foi transformado em uma atividade simples, para que o povo não mais temesse a Deus olhando para relâmpagos, trovões, montes, nuvens escuras, mas para que o povo continuasse temendo o Senhor, agora pela mudança operada em seus corações, porque o Espírito que antes aterrorizava do monte, agora Ele mesmo, pela sua presença, traz o temor no coração. Infelizmente, depois dos primeiros séculos, a igreja caiu no pecado de tornar o culto um espetáculo, a fim de que os homens guardassem algum tipo de admiração pela santidade divina. Mas o resultado pretendido, por não ser bíblico, foi exatamente o afastamento, porque os homens passaram a temer a igreja, o crucifixo, a mesa, o sacerdote, mas não o Senhor. Na reforma, estas coisas foram banidas, e agora então foi trazido o entendimento pelo conhecimento da Escritura, para que os homens temam, sem precisar olhar para paredes, móveis, estátuas, mas para que os homens temam, trazendo às suas próprias consciências a verdade de que o Deus único e verdadeiro, que é fogo consumidor, se apresenta em cada culto que é celebrado ao seu nome, para receber o seu povo e as ofertas das suas mãos. Se você vem à igreja e não entende que Deus está aqui, você não deve vir. Mas pastor, é verdade. É melhor você pecar quebrando o quarto mandamento do que você vir e pecar quebrando o quarto mandamento e ainda profanando a santa presença do Senhor com uma mente completamente distante, que não teme a sua presença. No capítulo 19, eu tratei sobre isso. A ordem do Senhor foi: passa uma linha ao redor do monte. Qualquer pessoa que subir, ultrapassar essa linha, esse vai morrer. Até os animais, se ultrapassassem a linha, eles imediatamente seriam mortos. A ordem divina é para que nós mantenhamos uma santa apreciação pela majestade do Senhor, pela sua santidade, pela sua santidade. O culto, meus irmãos,
ele não é uma atividade natural deste mundo, ele é uma atividade sobrenatural. Ele é exatamente a celebração da comunhão entre o Deus único e verdadeiro, que é eternamente santo e perfeito, com homens como eu e você, que durante toda a extensão da nossa vida falharemos, pecaremos. O culto é essa atividade sobrenatural que celebra uma condescendência do céu com a terra. O culto é uma atividade sobrenatural onde um Deus que é santo se apresenta como Pai, o Filho que é Senhor de céus e terra se apresenta como um noivo, como um pastor, como um resgatador. O culto é esse lugar onde celebra algo completamente incompreensível à razão, que é como o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita completamente cada um de nós, sem ter um pedaço no corpo de um pedaço no corpo de outro, e sem anular a nossa humanidade. O culto é um lugar onde um Deus que estava irado contra o nosso pecado nos oferece uma refeição que celebra a nossa redenção, que é a ceia. O culto é o lugar onde esse Deus que deve ser adorado de forma perfeita, mas não é por nós, porque nós não somos perfeitos, mas o culto se torna perfeito, porque Cristo o toca e o aperfeiçoa. Mas esse Deus perfeito instrui homens e mulheres como eu e você, que corremos o risco de amanhã não nos lembrarmos do que Ele nos disse. O culto é esse lugar onde esse Deus que tem milhões de anjos que o servem perfeitamente, mas Ele designou, desejou e ordenou ouvir orações, minhas e suas, receber louvores, cânticos. O culto é essa atividade sobrenatural, é esse momento mágico que celebra a remoção da nossa escória, da nossa injustiça, da nossa iniquidade. Como Paulo disse aos Efésios no capítulo 3, é o desfazimento da ira, da inimizade que Deus tinha por nós por causa do nosso pecado. O culto é essa atividade sobrenatural que celebra a nossa reconciliação com o Senhor. O culto, então, é o cumprimento, é a celebração do cumprimento da lei na pessoa de Jesus Cristo. Nós hoje não podemos mais dizer, como Israel disse no verso 19, fala-nos tu, porque se nós o ouvirmos morreremos. Nós não podemos mais dizer isso. Agora é o contrário. Agora nós dizemos, fala-nos Deus, e não morreremos, e há uma razão simples. Já foi removido de nós o nosso fardo, o nosso pecado. Hoje, mesmo tendo consciência de que Deus está presente aqui, sendo Ele fogo consumidor que conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, a Sua presença não mais nos aterroriza como aconteceu naqueles dias. Pelo contrário, mesmo sendo Deus único e poderoso, a Sua presença agora nos é amável, porque Ele é nosso Pai e nós lhe somos filhos, por causa do Cristo bendito, que deu a sua vida para nos resgatar do pecado. Entende porque o culto é o ponto-alvo, alto e culminante da nossa vida? Entende por que nós não podemos negligenciar o nosso culto ao Senhor? Entende por que nós não podemos nos apresentar em culto a Deus de qualquer forma?
porque esse de fato é o momento que celebra a nossa comunhão e a nossa reconciliação com o Senhor. O primeiro culto fora do Egito foi extremamente apavorante. O culto que celebrava a reconciliação, a libertação da escravidão foi extremamente aterrorizante, a ponto do povo dizer: não fale mais Deus conosco, porque senão morreremos. Fale outro. Mas agora o nosso culto, ele não é mais assim, por causa de Cristo, nosso Senhor. Então lembre-se, o que você hoje tem de forma simples e bela, um dia o mesmo povo de Deus, mas antes de Cristo, também teve, mas de forma extremamente horripilante, porque era o instrumento que lhes apontava: falta o Redentor, falta o Redentor, falta o Redentor. Hoje não falta o Redentor, nós temos o Redentor, nós temos o Redentor. Então bendito seja Cristo, que nos permite cultuar o Deus Todo-Poderoso de uma forma simples, singela e bela, com temor por causa da presença, mas sem medo, porque não há mais julgamento, mas sim certeza de salvação. É um negócio incrível, não é? Nós precisamos apreciar mais, ter muito mais deleite e apreciação pela majestade de Deus, sua santidade e pela obra na cruz. Mas em segundo lugar, o propósito de todo aquele ambiente de terror era trazer consciência a Israel de que eles não podiam se apresentar diante de Deus por si mesmos, porque eles não eram perfeitos. Como é que o imperfeito tem comunhão com o que é perfeito? Isso não pode acontecer. Então, o propósito era trazer ao coração deles a percepção de que eles necessitavam de um mediador. E no verso 19, então, o povo, caído no seu medo, entendeu isso e eles disseram: fala-nos tu e te ouviremos. Fala-nos tu e te ouviremos. O povo então agora reconhece que não pode ir por eles mesmos até a presença do Senhor, que eles precisam de um mediador, não é? E então eles disseram: fala-nos tu e nós te ouviremos. Isso é extremamente maravilhoso, porque o povo compreendeu as duas partes nesse relacionamento. De um lado, um Deus que é todo-poderoso, e do outro lado, um homem ou uma mulher que não tem nada. Poder nenhum, justiça nenhuma, beleza nenhuma, perfeição nenhuma. Então o povo entendeu que era necessário uma ponte, e que essa ponte era através do mediador. O povo então agora voltou os seus olhos ao Éden, a Gênesis 3,15, quando Deus disse à serpente: o filho da mulher que você tentou, esse vai esmagar a sua cabeça. Esse será o Redentor, o mediador dela. O povo agora recorda então da promessa, e olha então para Moisés e diz: ele é o mediador, por isso fale-nos tu e nós te ouviremos. Entenderam que não podiam se apresentar diante de Deus, porque era necessário um mediador, alguém que pudesse representá-los diante de Deus e alguém que pudesse representar Deus diante deles, alguém que pudesse protegê-los da maldição da lei contra seus pecados, alguém que pudesse barrar a penalidade da lei.
Um detalhe interessante, e eu acho que os irmãos vão lembrar, quando Moisés foi ao Egito para falar ao povo, antes de chegar lá, Moisés disse a Deus de várias formas o seguinte: o povo não irá me ouvir, o povo não irá crer, o povo não irá me atender. Então Deus lhe disse, faça este milagre, e o povo te ouvirá. Se não te ouvires, fica desobrigado do compromisso que fazes agora. Olha agora o que o povo responde a Moisés. O povo disse: fale-nos tu, e nós te ouviremos. Ou seja, o povo agora entende que era necessário confiar no mediador. Deus levou Israel a deixar a vida pelos olhos. Lembra que eles viram a mão que ficou leprosa, mão que ficou curada, bastão que se transformou em serpente, serpente que volta para ser bastão. Agora o povo diz: nós não precisamos mais destes milagres para confiar. Agora nós confiamos pela fé. O povo aprendeu que era necessário confiar no mediador pela fé. Não mais necessário obras, milagres, feitos, mas agora era necessário confiar pela fé. Por isso eles disseram: fala-nos tu e te ouviremos. Não precisa mais fazer coisas, mas agora tão somente é necessário ouvir e crer. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, instruindo Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 5 e 6, Paulo vai dizer mais ou menos estas palavras, quando ele disse lá: só há um mediador entre Deus e os homens. E então ele disse: Jesus Cristo, homem. Mas não disse Jesus Cristo, Deus. Por quê? Porque ele estava olhando para o Verbo encarnado, para a pessoa do mediador, e ele estava dizendo: quem são aqueles que possuem o único mediador entre Deus e os homens? São os que andam pelo que veem ou são os que andam porque creem? São os que andam porque creem, porque o justo vive pela fé. Então agora Paulo está dizendo: o homem precisa confiar em Cristo como seu mediador, mas ele não está mais vivo entre nós, tem 2000 anos que ele ressuscitou. Como é que eu faço isso? Então eu faço isso pela fé, porque eu creio na sua palavra que me foi trazida, escrita, num compêndio chamado Bíblia, do qual eu tenho em minhas mãos. O único mediador deve ser reconhecido a sua necessidade e também deve ser atribuído a ele confiança plena como nosso mediador. Eu quero fazer algumas aplicações para as nossas vidas desse segundo ponto, e a primeira delas é exatamente esta: você confia em Cristo como seu mediador? Pare e pense. Se você soubesse que morreria hoje, sendo você um crente, e fosse lhe perguntado qual é a certeza da sua salvação, onde ela se fundamenta, para onde os teus pensamentos iriam? Para onde eles iriam? Para o fato de que você nunca roubou, nunca matou ninguém, nunca estuprou, sequestrou? Ou os teus pensamentos recorreriam a Cristo, ao sacrifício na cruz, a um sangue puro e perfeito vertido para pagar o preço do teu pecado? Para onde os teus pensamentos iriam? Você confia em Cristo como seu Salvador?
Veja, a confiança em Cristo, ela depende do fato de entendermos que nós necessitamos dele para comparecer diante de Deus. Sem esse entendimento, nós iremos recorrer a outros mediadores, como nossa honra, nossa moralidade, reputação, nossos bens, coisas dessa natureza. Então, você reconhece que você, de fato, precisa de um mediador? Ou você acha que você pode comparecer diante de Deus com a sua moralidade, com a sua reputação ilibada? Pense sobre isso. Infelizmente, muitos crentes se distanciam de Cristo como seu mediador, mesmo que confesse Cristo como seu mediador, porque no fundo do coração eles ainda sustentam um ídolo. Qual é o ídolo? O que foi oferecido a cristão no livro O Peregrino. A esperança de se livrar de seus pecados, não pelo caminho estreito da fé, mas no monte e na cidade da moralidade. Muitos, mesmo confessando a fé cristã, eles creem no fundo de suas almas que eles se chegarão a Deus por algum tipo de mérito, de bondade, de justiça que eles possuem. Então, mesmo que louvem o Senhor com os lábios, no mais íntimo do coração, a confiança repousa em si mesmo. Você confia mesmo em Cristo como teu mediador? Se você confia em Cristo como teu mediador, você pode dizer, como o povo disse a Moisés, no verso 19, fala-nos tu e te ouviremos? Você pode dizer isso? Todo mundo vai dizer que sim. Isso significa dizer que você confia na palavra que sai da boca de Cristo. É verdade? Você confia na palavra que sai da boca de Cristo, tanto para a tua salvação, como para o teu conforto nesta vida de dissabores? É verdade? Faça um teste. Coloque em 2 pratos da mesma balança a confiança que você atribui à palavra que sai da boca de Cristo, que é esta que está nas tuas mãos, e a sabedoria do mundo que vem a nós por meio dos estudiosos. Qual é a sua tendência para confiar mais? Fala-nos tu e te ouviremos, confiaremos na tua palavra. Nós precisamos, como o Senhor Jesus mesmo ensinou na oração do Pai Nosso, na segunda petição, depois de dizer, santificado seja o teu nome, na terceira, venha o teu reino, nós precisamos dizer ao Pai, Pai, capacita-nos a confiar mais na tua palavra. Porque a nossa tendência como seres caídos, por incrível que pareça, por estúpido que seja, ainda é confiar mais em seres caídos do que no mediador perfeito e divino. Então, examine a confiança na palavra e como você tem se relacionado no sentido de viver a palavra em todas as áreas da sua vida. Em terceiro e último lugar,
Moisés nos fala do propósito da lei. No verso 20, então Moisés responde ao povo como o mediador da parte de Deus, e então ele acalma o povo dizendo o seguinte: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O medo do povo no verso 19 é: nós vamos morrer, seremos destruídos. Então Moisés diz: não, Deus não veio para vos destruir, Deus veio para vos provar. E para que o temor, que é diferente do primeiro medo, eu vou explicar, para que o temor de Deus esteja no seu coração, para que você viva em santidade. Então ele não veio para vos destruir, ele veio para vos salvar. Então Moisés, como o profeta, o mediador profético de Deus, ele revela então o propósito da lei, e então ele diz que era gerar temor no coração deles. Algumas coisas eu já ensinei aos irmãos, então não vou me deter muito, mas na reforma, os reformadores, tratando sobre esse assunto, eles distinguiram 3 usos para a lei. Não confundir com os 3 tipos de lei: moral, cerimonial e civil, mas os 3 usos da lei. Como se utiliza a lei? Então, na reforma, pensou-se sobre os usos da lei. E o primeiro uso da lei é exatamente, todos os 3 estão aqui no mesmo texto, e o primeiro uso da lei é o uso da restrição, para restringir o pecado por meio de uma ameaça de punição. Por isso que os mandamentos estão todos em ordem negativa: não faça tal coisa, não faça tal coisa. Então, o primeiro uso da lei é o uso para restringir o pecado, trazer consciência ao coração dos homens de que, de fato, Deus julgará os seus atos pecaminosos e aplicará a sentença da lei. Isso aí também era o uso civil da lei, não é? Então nós vamos ter mesmo a lei moral sendo aplicada no ambiente civil em Israel, o que não acontece hoje. O segundo uso da lei é exatamente o uso aonde ela revela o nosso pecado, e então ela nos mostra, ou nos prova que nós não podemos viver de acordo com o padrão perfeito de Deus. Então, o segundo uso da lei foi aquilo que Paulo disse em Romanos 3:20, que pelo conhecimento da lei vem o entendimento de que é pecador. Então, o segundo uso da lei é o uso que revela, que faz com que você entenda que você é pecador. Por isso que Paulo vai dizer aos romanos: sem lei não há pecado. Não é que não haja pecado, o que ele está dizendo é que sem lei não há o conhecimento, a conscientização de que você é imperfeito e pecador. Então, o segundo uso da lei é o uso de nos conscientizar de que nós somos pecadores, imperfeitos, de que nós não podemos nos aproximar de Deus por nós mesmos. O terceiro uso da lei é o uso da santificação, que é exatamente o uso que se aplica aos crentes, aos convertidos, aos alcançados. Neste uso, a lei nos mostra o padrão pelo qual devemos glorificar a Deus em nossa vida. Então, no terceiro uso da lei, ela nos diz o modo como devemos viver para a glória de Deus. Neste terceiro uso, então, conscientes já do nosso pecado e da nossa falibilidade, também somos conscientes de que nós não podemos guardar a lei por completo, porque somos falhos e pecadores. Contudo, nós crescemos no desejo de guardar cada vez mais a lei do Senhor para a sua própria glória. Então, depois de convertido, nós então agora temos da parte do Senhor, pela presença do Espírito em nós, o desejo e o prazer, a luta também, de viver segundo a vontade do Senhor. Então veja, na nuvem escura, Deus revelou o mistério da sua deidade.
E na lei Deus aclara o mistério da sua santidade. Antes da conversão, a lei restringe o pecado no seu aspecto civil, mas conscientiza o homem da sua imperfeição e de que ele não pode ir a Deus sozinho. Depois da conversão, a lei então me é dada como a lâmpada para os meus pés. Ela me mostra o modo como devo viver para glorificar a Deus. É muito importante esse assunto acerca do propósito da lei, porque até hoje os crentes confundem e fazem uma como é, meu Deus? Eles ficam confusos com essa coisa de lei e graça, como se a lei fosse oposta à graça, ou como se a graça anulasse a lei. Então, as pessoas ficam confusas. Então, você precisa lembrar que o propósito da lei é dado a todos os homens. Aos descrentes, a lei funciona das duas primeiras formas, restringindo o pecado e tornando consciente de que ele não pode ir a Deus e precisa de um mediador. Se ele recusar Cristo, inferno. Aos que creem, a lei aponta o caminho para glorificar o Senhor na terra. A lei, portanto, não tem o poder para justificar ninguém. Ninguém será justificado por cumprir a lei. Ninguém vai ser justificado por cumprir a lei. Pelo contrário, a lei, por revelar a santidade de Deus, ela amplia a violação dela mesma, ou seja, ela nos torna cada vez mais conscientes da maldição a qual estamos destinados se não tivermos Cristo como Redentor. A lei não foi dada para expiar o pecado de ninguém. Ela não provê expiação. A lei não tem nenhum aspecto nela que contenha o benefício da graça que perdoa pecados. A lei não conhece a clemência e a remissão da culpa. A lei não justifica a iniquidade de ninguém. A lei não conhece a misericórdia. Pelo contrário, a lei amplia profundamente a fúria de Deus contra o pecado da humanidade. A lei, então, como a nuvem escura, afugenta e atormenta o homem que não tem Cristo. E no caso do crente, ela revela ao homem o quão precioso é ter Cristo como seu Salvador e o quão penoso foi para Cristo ser o nosso Salvador. Então a lei, ela não tem poder para salvar, mas ela não é inimiga da graça, porque a lei, ao fazer tudo isso, ela exige daquele que ouve, ela exige que ele reconheça que precisa de um mediador. Foi isso que aconteceu no verso 19. Romanos capítulo 8, no verso de número 3, Paulo fala a mesma coisa. A lei, ela nos leva a, de fato, reconhecer a necessidade de termos um mediador. Romanos 8,3 diz: porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então a lei, ela faz com que eu entenda que preciso de um mediador. Há vários textos que mostram a lei reclamando no coração daquele que a ouve, que ele reconheça a necessidade de um mediador. Então a lei não é inimiga da graça. A lei aponta a necessidade da graça que é encontrada na pessoa única do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o mediador perfeito ao qual a lei sempre apontou. Apesar do povo ter dito que Moisés seria o seu mediador e que eles ouviriam Moisés e deveriam fazer isso, Moisés não era o mediador perfeito. Ele também era pecador, sujeito a fraquezas como o restante do povo. A lei, então, estava sempre mostrando que o mediador deveria ser semelhante a Deus, e essa é a razão porque o seu mediador é Deus e homem em uma única pessoa. Ele tem que ser homem para representar homem, e ele tem que ser Deus para ter santidade igual a Deus.
Cristo, então, sendo Deus e homem em uma única pessoa, ele consegue unir graça e lei em si mesmo, porque ele sofre a penalidade e o julgamento da lei e pela graça transfere o benefício de sua obediência a nós pela fé na pessoa do seu Espírito. Thomas Watson, falando sobre esse mistério glorioso da lei e da graça, o Watson então disse que aquilo que na teologia é chamado de lei moral, ela é de fato o eterno padrão da justiça de Deus, cumprido por Cristo e cumprido por nós na pessoa de Cristo. Samuel Bolton, comentando sobre isso, ele disse: a lei nos envia o Evangelho que pode nos justificar, e o Evangelho nos envia a lei novamente para indagar de que modo devemos viver como justificados. A lei nos envia o Evangelho para a nossa justificação, e o Evangelho nos envia a lei para modelar a nossa forma de vida. A lei nos mostra o mediador, Cristo, o Evangelho. Cristo nos envia a lei e diz: essa é a forma pela qual vocês que creem devem viver. Cristo, pelo seu Espírito. Então agora, após nossa conversão, é como se Ele tivesse escrito a lei em um novo coração, capacitando-nos a obedecer como seus discípulos. Nós lemos isso agora em João 15, não é? Os discípulos amam como Ele ama o Pai, os discípulos permanecem nele como Ele permanece no Pai, os discípulos guardam a palavra como Ele guarda a palavra do Pai. Então, para ser discípulo, é necessário também viver em amor e obediência à lei. A lei, de fato, é a forma que modela nossas vidas segundo a santidade do nosso bom e soberano Deus. A lei tem o propósito de revelar o pecado, tornar consciente o pecador da sua incapacidade de ir a Deus, e para aqueles que são levados à fé pelo Espírito Santo, a lei modela suas vidas. A lei modela suas vidas. Eu quero fazer 3 aplicações rápidas para nós. Primeiro, todo mundo tem dúvidas, não é, sobre como glorificar a Deus. Bom, essa resposta já foi dada há muitos séculos atrás. É só você abrir o livrinho que você tem na sua mão, chamado Bíblia, você vai saber como você deve glorificar a Deus. Está aqui. Não é receita de bolo, é só abrir a sua Bíblia, você vai saber como glorificar a Deus. A lei modela a glorificação de Deus na terra, assim como a presença do Cristo encarnado nos modelará no reino eterno. Então a lei modela, ela diz como devemos glorificar a Deus. É só olhar para a lei, para a palavra. Essa dúvida que é muito constante entre lei e graça, e aí é um exame que cada um de nós tem que fazer, ou ela é proveniente da imaturidade, da falta de conhecimento bíblico, ou ela é fruto de uma coisa que está no nosso coração, que é querer independência, autonomia, não submissão à palavra de Deus. E aí cada um deve examinar o seu coração para verificar se tem dúvida quanto ao relacionamento da lei e a graça, e se tem dúvida, qual é a fonte da dúvida. Obedecer à lei é glorificar a Deus. O próprio Senhor Jesus disse: eu não vim para abolir, eu vim para cumprir a lei, para glorificar o meu Pai. Então, essa afirmação que nós sempre ouvimos, agora você está debaixo da graça, não precisa obedecer à lei, isso é falso, não é da Escritura. Pelo contrário, a obediência ela é a irmã gêmea da fé. E uma vez que nós obedecemos à lei, nós imitamos a Cristo. E quando imitamos a Cristo, nós somos cada vez mais edificados e reconhecidos como seus discípulos. O discípulo não produz um modo de vida à parte do modo de vida do seu Senhor. É o contrário.
O discípulo é reconhecido por ser discípulo porque ele anda no mesmo modo de vida do seu Senhor. João 14,10, Cristo trata sobre isso. Permanecei nos meus mandamentos, para que eu permaneça em vós, o meu gozo estará em vós, a vossa alegria será completa. Então, a obediência não é inimiga da graça, nem da fé. Na verdade, são irmãs gêmeas e ambas constituem o modo de se imitar a Cristo. E ambas juntas testificam a certeza do amor de Deus em nosso coração. Portanto, quando você ouvir esses discursos que parecem ser muito bíblicos, agora estamos debaixo da graça, não precisamos da lei, cuidado. Precisamos examinar sobre qual Bíblia esse indivíduo está falando, sobre qual Cristo ele está querendo imitar, para qual céu ele quer ir, não é? A qual Deus ele diz que crer. Quem modela a vida desse indivíduo? Como um insubordinado pode um dia estar no céu em vida plena e submissão completa ao Deus Todo-Poderoso, se na terra ele não submete? São coisas das quais precisamos investigar. Em resumo, cuidado com a libertinagem. A graça exige a santificação, que é materializada por uma vida de fé e obediência. A graça não legitima nenhum tipo de libertinagem ou vida sem a modelagem de Cristo. Em segundo lugar, Satanás, ele é extremamente astuto e ele vai nos tentar ou irmos para a libertinagem ou irmos para o moralismo. E Satanás vai plantar sementes do moralismo, do legalismo no nosso coração, desqualificando o sacrifício de Cristo e qualificando a sua moralidade. Aí você vai dizer, jamais isso vai acontecer comigo, pastor. É mesmo? Eu vou lhe dar um teste de como ele já alcançou isso em todos nós, e por isso que precisamos agora remover essa seta incendiária que já nos alcançou. Como você se relacionaria, como você viria um ladrão, um estuprador, um assaltante, um assassino que te feriu, mas que foi alcançado pelo Evangelho? Como as mulheres da nossa igreja se relacionariam com uma prostituta que o Senhor alcançou e agora ela começa a congregar? É certo que existem os efeitos, as marcas da vida pregressa, é certo que existe todo um tempo de aperfeiçoamento, é certo que existe todo um tempo de mudança de hábitos e de vida, é certo que existe todo um tempo para se ganhar confiança, mas eu não estou falando disso. O que eu estou falando é como você, no seu coração, na sua mente, olharia para este que teve uma vida completamente desgraçada em termos de coisas hediondas praticadas e que agora foi salvo. Será que nós creríamos de primeira que ele iria para o céu junto comigo? Será que nós diríamos que de fato o sangue de Cristo poderia perdoá-lo e lavá-lo e salvá-lo? Porque eu particularmente, o sangue de Cristo foi mais fácil me salvar, porque eu nunca matei ninguém, e foi mais fácil, não é? Será que nós não pensaríamos assim? Pensaríamos, irmãos. E não pense que isso é bíblico ou é moral, não. Isso é uma tentação de Satanás para desqualificar o sangue vertido na cruz e para qualificar um homem que talvez matou centenas de vezes em pensamento, mas simplesmente não chegou a termos finais, aquilo que tanto idealizou no coração. Vigiemos para não cairmos.
nos laços do passarinheiro, do nosso inimigo, que tenazmente nos assedia a enfraquecer a nossa fé no mediador, fortalecendo a nossa fé em nós mesmos, no próprio homem. No próprio homem. Cuidado com o legalismo. O legalismo exige a ausência do mediador, assim como a libertinagem exige a ausência de santificação pela obediência e fé. Isso é importante. Isso aqui determina, inclusive, o modo como criamos nossos filhos. Mas é um outro assunto que eu posso outro dia tratar e expandir com os irmãos. Por fim, o texto nos disse que o povo estava com medo, e Moisés tratou do medo deles. E o texto então revela-nos que havia dois tipos de medo. O povo tinha medo de morrer, e Moisés disse: não temais, Deus não veio para vos destruir, mas Deus veio para trazer, temor ao seu coração. Então, há dois tipos de medo. E nós precisamos conhecê-los para que nos relacionemos bem com o Senhor. Dois tipos de medo. Então Moisés disse ao povo que estava com medo da destruição, ele disse: o primeiro medo é o medo que vem por conta da consciência aterrorizada, pesada, pela culpa. Por isso o povo disse: ele vai nos matar. Então Moisés disse: ele não vai destruir vocês. Você crê no mediador? Creio, ele não vai destruir vocês. Você crê no cordeiro sacrificial que morreu lá na Páscoa? Creio, ele não vai destruir vocês. Então o primeiro medo é o medo que advém de uma consciência culpada, de uma consciência que gera alertas injustificados que conduzem à escravidão. Nos nossos dias, pânico, pavor de pânico, é porque eu esqueço essas nomenclaturas, mas é isso aí. Este mesmo medo acontece, mas não mais agora para com o Senhor Deus, no reconhecimento de pecado, mas agora para com os homens, para com a felicidade, perder a felicidade se fizer isso ou aquilo. Então, o primeiro medo vem de uma consciência culpada ou de alertas injustificados que conduzem à escravidão. Esse medo não é bíblico, esse medo não é bom, esse medo não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Então, se você está com medo, você pode procurar a mim, a Débora, outros irmãos que você julgue, maduros, ao qual tribute confiança, para conversar sobre o seu medo. Mas esse medo não é bíblico. O segundo medo, sim. O segundo medo é bíblico, é um temor salutar. Por isso ele disse: Deus veio para colocar medo no teu coração. É um medo bíblico, porque é um medo que promove, é um medo que cria, que demonstra a presença de uma atitude completa de confiança em Deus, de afastamento do pecado. É o que Provérbios chama o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, a bem-aventurança do Salmo 1. Esse é o temor que nos traz vida e alegria. É confiança plena em Deus e afastamento do pecado. Esse é o temor do Senhor. Esse é o temor do Senhor. Então, em nossos dias, os homens nos dizem, não é? Faça isso, faça aquilo outro e serás feliz. A palavra então diz, tanto nos Salmos, como em Provérbios, como em Mateus 5, bem-aventurado é o que chora, ou seja, mais que feliz, não é? Bem-aventurado é o que é humilde, é o que perdoa, é o que se humilha, é o que sofre o dano e abre mão. Você vai decidir confiar em quem?
Aquele a quem tributar confiança, a esse você também tributa temor. Por isso, Moisés disse: o temor do Senhor é o que deve estar no teu coração. Completa confiança em Deus, afastamento do pecado. Isso é, de fato, o que nos torna felizes nesta terra de dores e nos ensina a adorar o Senhor por meio do seu mediador. Que Deus seja conosco e que estas verdades não caiam no esquecimento, mas sejam guardadas em nosso coração para modelar as nossas vidas, para a glória de Deus.